Olá, me chamo André Ribeiro, sou estudante do primeiro período do curso de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa da Universidade Estácio de Sá. O objetivo desse vídeo hoje é para mostrar para vocês o meu PCC em História da Educação. O título desse PCC é Revisitando a História e Projetando Perspectivas Futuras. O que acontece? Nesse PCC, o professor orientou que os alunos conseguissem um livro de história, né, que esteja sendo usado em sala de aula por outros alunos do ensino fundamental, médio, enfim. E que a gente destacasse umas observações vindas de uns itens que ele disponibilizou. Tá? Então, esses itens eles estão na descrição do vídeo, tá bom? E eu vou fazer de uma maneira resumida, eu não vou destacar item A, essa resposta, item B, é essa resposta. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer de uma maneira resumida, que lendo esses tópicos que estão na descrição do vídeo, vai ser possível assimilar a todas as informações que eu prestei, tá bom? Bom, o livro que eu escolhi, estamos em um período de pandemia, onde não é possível frequentar bibliotecas para pesquisar livro, né? Não está permitido até o momento. E também eu não tenho uma criança, enfim, na minha residência que esteja usando o livro de história. Então, eu tenho um livro de história aqui nos meus arquivos, e é esse livro. Bom, é História do Mundo Ocidental, de Antônio Pedro, Lisânia Souza Lima e Ione de Carvalho. É um livro de história do ensino médio, volume único, e ele foi usado dos anos 2009, 10 e 11. Já faz um tempo, mas aí... deixa eu ver se dá assim, por causa do brilho. Então, a partir desse livro, eu tirei algumas observações, né, importantes que fazem parte e colaboram com esses tópicos que estão abaixo aí para vocês analisarem, tá? Então, eu vou começar pela um pouco da história da Grécia, bom? A Grécia Antiga. Bom, a gente vai ver que, assim, a característica mais importante, mais marcante atualmente, é a existência de indivíduos mais críticos socialmente, né? O que evidencia uma educação voltada para a formação do indivíduo pensante. Entretanto, nem sempre foi assim, e a gente vai começar dando uma analisada a partir da Grécia Antiga. As características da formação da sociedade e organização política da Grécia, elas podem ser divididas em período homérico, que é o período mais antigo, onde foram criados os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero, por isso esse nome do período. O período arcaico, que é caracterizado pela formação da polis. O período clássico, que é a consolidação das cidades-estados, como organização política, e o período helenístico, que é a decadência da polis grega, onde caíram sobre o domínio macedônico e depois sobre a dominação romana. Tá? Na polis, aconteciam as manifestações de opinião pública, política e educação também, né? Em Atenas existiam pensadores que usavam a retórica, que é nada mais que um discurso e argumentos falados, para defender seus pontos de vista e educar as pessoas. Em grego, esse pensamento se chama sofisma, né? Assim, aquele sábio, quer fosse ele um poeta, um músico ou filósofo, que se oferecia como professor de retórica, ele ficou conhecido como sofista, né? Na época, a retórica era uma importante arma política, bom? Pois auxiliava no convencimento dos participantes das assembleias. Após algumas guerras, o termo mudou para Xenofonte, que significa vendedores de sabedoria. E segundo Platão, são vaidosos caçadores e interesseiros de pessoas ricas e vendedores caros da ciência aparente. É nessa época também, na época da Grécia Antiga, que surge Sócrates, que rompendo com esse lado, com os sofistas, ele partiu da indagação: só sei que nada sei, para formular uma linha de pensamento. Ele buscava a verdade como caminho da sabedoria. E Platão
o seu mais importante discípulo, tinha por método dialogar para permitir a exposição do pensamento e a livre colaboração dos espíritos para atingir a verdade. Pulando aí da Grécia Antiga para Roma, nós podemos dizer que os romanos, juntamente com os gregos, atingiram um dos mais elevados níveis de desenvolvimento cultural da época, de toda a antiguidade, né? Com fortes repercussões até os nossos dias. Instituições romanas, o modelo de suas leis, a vida dos cidadãos, o funcionamento da administração, as conquistas e a arte são apenas alguns dos graus de desenvolvimento jamais vistos na história até aquele momento. Depois das guerras da conquista, como as púnicas, por exemplo, a sociedade romana passou a ter um verdadeiro fascínio pela cultura grega. Foram feitas traduções de obras de Homero para o latim e o teatro tornou-se um dos maiores divertimentos dos romanos, sendo muito apreciadas as obras de Plauto. Na pintura, os murais dos romanos também, né, os murais receberam forte influência grega. E na educação, a família exercia maior responsabilidade quanto à formação da criança, orientando inicialmente a educação moral e cívica. Dá para ver aí que nesse período existia um diálogo entre a Roma e a Grécia, a partir do momento que a Roma tomou como exemplo os modelos de educação da Grécia, né? Pulando agora para o Egito Antigo, a gente, como eu falei, vai ser de forma bem resumida. Pulando agora para o Egito Antigo, eles possuíam um conhecimento empírico, ou seja, eles pensavam a partir de experiências anteriores, do acúmulo de exemplos e não com base em reflexões e esforços para estabelecer princípios gerais, né? As letras eram ligadas ao estado faraônico. Os escribas eram fundamentais para a organização e funcionamento do Estado. Dos seus registros escritos dependiam a administração, a arrecadação de impostos, cerimônias religiosas e perpetuação das leis perpetuação dos feitos dos reis, por exemplo. Partindo aí para a Idade Média, a gente pode dizer que foi um período marcado pelo poder da Igreja. O clero, ele monopolizava o saber em um mundo de analfabetos e foi responsável por conservar a cultura letrada da antiguidade clássica, mesmo mantendo essa cultura atrelada aos seus interesses, né? Nesse período também, da Idade Média, surgiu a escolástica. A gente pode exemplificar. A escolástica é uma corrente teórica e filosófica característica da Idade Média, que tentava conciliar a fé cristã com o ideal de racionalidade calcado na tradição grega. A produção literária foi privilégio dos clérigos que liam e escreviam em latim. A partir do século XI, a literatura diversificou-se com o aumento da produção em línguas vulgares, ou seja, faladas no cotidiano, em contraposição ao latim, a língua erudita. No século XII, ampliou-se o interesse pelas letras e conhecimentos. Os mosteiros foram cedendo lugar às escolas das catedrais e o ensino passou para a mão dos leigos que dependiam de licença da igreja para o estudo e ensino. O professor passou a ser um ofício e o estudante, se não uma carreira, pelo menos um estilo de vida. Seguimos aí então para o período árabe-muçulmano, que esses povos tinham por característica o ecletismo, né, que nada mais é do que um interesse por diversos ramos de estudo ao mesmo tempo. Uma outra característica era que os estudiosos se orientavam pelo raciocínio lógico, pela observação direta e pela experimentação, sem se atrelar a especulações religiosas. As maiores contribuições foram nas áreas de filosofia, matemática, astronomia e botânica. Na filosofia, o debate e análise dos grandes filósofos gregos da antiguidade foram reintroduzidos pelos grandes pensadores árabes. Dá para ver aí que existia um diálogo implícito entre eles. Na matemática, adotaram um sistema numérico
de origem hindu, facilitando a descoberta de novos processos de cálculo aritmético e algébrico. Na astronomia, o uso de novos instrumentos de navegação, como o astrolábio, permitiram observações com maior precisão os fenômenos celestes, para os fenômenos celestes. Na botânica, a classificação e análise de ervas medicinais contribuíram também para a medicina e para a farmacologia. Na literatura, predominavam os poemas épicos de amor e os contos de aventura, como, por exemplo, o bem conhecido As Mil e Uma Noites. E aí a gente pula para o Brasil, que, colonizado por Portugal, o Brasil recebeu os jesuítas, que vieram com a pretensão de se antecipar ao protestantismo. Que o protestantismo foi um movimento contra a Igreja Católica, que aí teve também um outro modelo de educação, mas que nesse livro não está tão explícito. Ele só diz que nesse livro que eu mostrei para vocês, que já mostrei de novo, ele diz que o protestantismo ele foi contra algumas ideias da Igreja Católica, e Martinho Lutero foi um grande responsável por essa criação desse movimento, do protestantismo. E aí os jesuítas eles decidiram vir para o Brasil, justamente se antecipando ao protestantismo, com o objetivo de deter a extensão dessa reforma, dessa reforma protestante, e impedindo que fizessem adeptos de algumas almas não convertidas, dos índios, das almas não convertidas dos índios. Eles queriam transformar os índios em bons cristãos e fiéis súditos ao rei de Portugal. Os primeiros colégios no Brasil foram fundados em São Vicente e em Salvador por Manuel da Nóbrega e auxiliado por José de Anchieta. E fundou também, em 1554, o Colégio de São Paulo, dando origem à cidade do mesmo nome. Além de ensinar os indígenas, os jesuítas mantinham escolas para os filhos dos senhores de engenho. De uma forma ou outra, toda a educação e formação moral da colônia estavam nas mãos deles. Esse livro, História do Mundo Ocidental, ele não enfatiza os aspectos históricos da educação. Ele fala de forma bem resumida, mas ele não dá detalhes. Por exemplo, ele não fala sobre como era a educação durante o golpe militar de 64 no Brasil. Há um capítulo que fala sobre o golpe militar, mas não há nada relacionado à educação. Pouco se fala, praticamente nada, mas não fala como é que era o processo da educação, como é que as pessoas eram educadas, qual o objetivo, por exemplo. Também não fala explicitamente da Constituição de 88, onde estabelece a educação como um direito de todos. Ele fala brevemente sobre a Constituição, mas nada relacionado diretamente à educação. Não menciona a criação da LDB de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que a educação segue até hoje, os preceitos da LDB. Não cita a criação do Plano Nacional de Educação. Não menciona sobre os parâmetros curriculares nacionais, foram criados em 97, 98, meados aí. E pouco se fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas nada especificamente com relação à educação. E também esse livro não fala do BNCC, que é a base da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, porque essa base nacional ela foi homologada em 2017, entrou em vigor em 2018, e até a edição desse livro não é um pouquinho mais antiga, então não tinha sido divulgada ainda. Então, esse foi o meu PCC. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.